I'ma shuffle like a hoverboard. Never land and you never saw it. They wanna see me slow down, but I never do it. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje é o mundo de cidades, uma revisão do capítulo 4. Vou dar uma ajudinha a vocês sobre o conteúdo que vocês estudarão ou já estão estudando para as avaliações, ok? Então, apostila na mão, espero que vocês já tenham marcado título, subtítulo, as partes que vocês foram colocando importantes, que eu sempre digo. O meu marca-texto aqui é o verde, meu marca-texto é o verde, que eu marquei as partes importantes e você aí marcou com a sua cor preferida. Então, o que pontuar nessa página 34 sobre a criação das primeiras cidades? O que mais importante, que as cidades foram construídas próximas aos rios, ok? Rios Nilo, Eufrates, Rio Tigre, Rio Hindu e Rio Amarelo. Eram 4 rios e ao longo desses 4 rios, como vocês têm aí na apostila de vocês as imagens dos rios, dos 4 rios, tem as imagens que ao longo desses rios foram construídas as primeiras cidades. E de início eram vilas e depois passaram a ser chamadas cidades conforme foram crescendo. Por que as primeiras cidades surgiram ao longo desses rios? Por causa da pesca, também da agricultura. Eles plantavam para colher e se alimentar, para dar água aos animais e também beber dessa água. E o rio também fazia ligação entre os lugares mais próximos, usando o rio como meio de transporte. E aí surgiram os primeiros comércios que eram ao longo do rio, próximo a essas regiões ali, da Mesopotâmia, vimos também aí que do Egito, da Índia, da China, tá aí na descrição da apostila de vocês, ok? Mas o mais importante é vocês saberem que as cidades surgiram ao longo ali, dos rios e que isso era importante para a agricultura, para a pesca, para o comércio, para beber, ok? Pontuaram aí na página 34. Depois, mais coisas importantes estão na página 36, que fala sobre as cidades brasileiras. Quando surgiu a primeira cidade brasileira? 480 anos aproximadamente atrás, lá na cidade de São Vicente, em São Paulo. Ok? Tem uma imagem aí que é hoje, que abriga um museu lá na cidade de São Paulo, no litoral, na cidade de São Vicente. Aqui, na região da Grande Vitória, a primeira cidade que surgiu foi em Vila Velha, cidade mais antiga. E no final desse videozinho eu vou colocar para vocês umas curiosidades sobre as 5 cidades mais antigas aqui do Brasil. Então, lá em São Vicente já estavam os portugueses. Porém, os portugueses não fizeram que essas cidades crescessem e expandissem, principalmente em comércio. O que era importante para eles era pegar as coisas de riquezas aqui do Brasil e levar para Portugal. Já os europeus não, fizeram o contrário. Eles vieram para cá com o intuito de fazer progredir as cidades. E aí eles fundaram a cidade de São Vicente, ok? O que é importante também, que essas cidades surgiram, não foi do nada. Quem veio para cá foram os imigrantes. Então, os imigrantes que já estavam aqui, aqueles que vieram de Portugal, que eram os portugueses. Depois vieram os europeus e os ingleses e as outras civilizações que foram vindo para o Brasil. Por quê? A gente fala que time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, todo mundo achando que o Brasil tinha muita riqueza, que tinha ouro, que tinha o pau-brasil, que tinha as especiarias. E aí, todos vinham para cá, para o Brasil, para adquirir, como eles pensavam que as coisas que estavam aqui no Brasil eram deles, não é mesmo? Então, fala que o Brasil é um berço de civilizações, muitas denominações de pessoas vieram para cá, os chineses, os ingleses, os japoneses, os americanos
E aí, nosso Brasil é muito acolhedor. E aí, nós temos aqui em Vila Velha também, né? A primeira cidade que surgiu na região da Grande Vitória. Isso é muito interessante. E um dos monumentos históricos mais antigos aqui de Vila Velha é o Convento da Penha. Vocês sabiam? Lá, nas antigas civilizações, existem até hoje o zigurate, que vocês têm aí na apostila, na ilustração, e também as pirâmides, lá das primeiras civilizações. Como nós também temos aqui, né, na Grande Vitória, especialmente lá em Vila Velha, o Convento da Penha, que é muito antigo, que foi construído pelos jesuítas e também com a ajuda dos escravos, ok? Espero ter ajudado nos estudos. Um beijo e tchau, tchau! Você já visitou as cidades mais antigas do Brasil? Ou pelo menos tem ideia de quais são elas? Se não, vale muito a experiência, pois estar em lugares tão antigos remete a uma sensação de volta no tempo. Sentir a energia nessas localidades, que existem há séculos, nos faz ainda parar e imaginar como era a vida das pessoas naquele lugar. Confira a lista que o site de viagens Skyscanner preparou com as cidades mais antigas e turisticamente interessantes para conhecer no Brasil. A relação começa com Cananéia, em São Paulo. Fundada em 1531 por Martim Afonso de Souza, fica a 265 quilômetros da capital paulista e ainda preserva as casas do período colonial em seu centro histórico. Hoje, como destino litorâneo, Cananéia atrai visitantes interessados em dias de descanso junto ao mar ou então aventureiros que preferem as trilhas e as cachoeiras do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, bastante próximo. Em seguida, vem Vila Velha, no Espírito Santo. Aos 32 quilômetros de litoral, já seriam motivos suficientes para visitar esse destino capixaba. No entanto, Vila Velha, fundada em 1535, também abriga uma boa diversidade de construções históricas, como a charmosa Igreja Nossa Senhora do Rosário e o Convento Nossa Senhora da Penha, um dos principais cartões postais do Espírito Santo. E a viagem no tempo continua com Olinda, em Pernambuco. Declarada como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, está a apenas 7 quilômetros do Recife. Fundada em 1535, é considerada uma das cidades coloniais mais bem preservadas do Brasil. O centro histórico é a grande atração da cidade. De lá a gente segue para Salvador, na Bahia. Fundada em 1549, já como a primeira capital do Brasil colônia, a capital da Bahia conserva a arquitetura colonial portuguesa no mundialmente famoso Pelourinho, onde é possível apreciar monumentos históricos que datam do século XVII ao século XX. As ruas memoráveis de casas coloridas e igrejas antigas integram o centro histórico da cidade, declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1985. Por fim, chegamos à capital paulista. A maior cidade do Brasil e da América do Sul começou com um colégio de jesuítas para catequizar os índios, funcionando em um barracão do alto de uma colina nos idos de 1554. Para visitar essa região, que marca a fundação de São Paulo, você deve ir ao Pátio do Colégio, um antiquíssimo complexo localizado bem no centro da metrópole, um local que reúne e preserva construções do período colonial português.